Olá pessoal, eu sou o Osmair. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como que utiliza o programa Argo UML, tá? Que é para a criação dos diagramas, né? No caso aqui, eu vou estar mostrando para vocês é o diagrama de caso de uso, tá? Bom, é bem simples a utilização dele, tá? Não é coisa de outro mundo. Então, para a gente começar aqui a criar nosso diagrama de caso de uso, a gente pode clicar aqui em criar e em diagrama de caso de uso, ou a gente pode usar essa barrinha de ferramentas aqui, ó, que é de acesso rápido, e clicar aqui no diagrama de caso de uso. Tá, tem vocês podem ver que a gente tem vários outros tipos de diagrama também, tá? Cada um é referente a uma etapa do projeto, né? Quando se vai criar quando se vai desenvolver um sistema, tá? No nosso caso aqui a gente vai usar só o diagrama de caso de uso, né? Vocês podem ver também aqui que cada um, ó, é uma ferramenta diferente, tá? Que são diagramas diferentes. Bom, eu vou fazer aqui com vocês um exemplo de uma locadora, tá? Vai ser um exemplo bem simples, tá? Bom, que é, né, o diagrama de caso de uso? O diagrama de uso a gente faz, né, para quê? Ele vai mostrar para a gente as principais funcionalidades do sistema, tá? O que vai ser informatizado naquela empresa. No caso, né, esses casos de uso, eles são baseados, né, nas ações do funcionário ou no que acontece dentro da empresa. No caso de uma locadora, que tem, né? A pessoa aluga um filme, né? O funcionário ele cadastra filme, ele organiza os filmes, né? Só que essa parte de organizar filme não vai entrar no sistema, né? Vai entrar só a parte de cadastrar. Então, o que tem aqui? A gente tem as ferramentas que a gente vai estar utilizando para desenvolver, né? Para criar esse diagrama. Então a gente tem aqui o ator, né? Que vai representar o funcionário, o caso de uso e os relacionamentos, tá? Que eu vou estar falando para vocês daqui a pouco. Então, primeiramente a gente vai clicar aqui no bonequinho, né, no novo ator, e criar aqui funcionário. Eu vou deixar ele um pouquinho aqui embaixo. Então, o que o funcionário faz? Ele cadastra filme, certo? Então eu venho aqui, ó, novo caso de uso, e vou criar um caso de uso para ele. Então a gente tem as propriedades aqui, né? Igual eu tenho as propriedades aqui do funcionário, eu tenho as propriedades do caso de uso. No caso, o nome, eu vou pôr aqui cadastra filme. Eu vou pôr cadastrar filmes, certo? O que mais que tem na locadora, né? Tem a parte de locação. Só que quem aluga é o cliente, certo? É uma ação feita pelo cliente. Então a gente vai clicar aqui no ator e vai criar um novo ator com o nome de cliente, tá? Então ele aluga filme. Então eu venho aqui, novo caso de uso, ponho locar filmes, certo? Quando o cliente ele aluga um filme, né, quando você aluga um filme lá na locadora, né, o rapaz passa lá no sistema dele, o que acontece? Ele imprime um comprovante, certo? Que você está alugando aquele filme. Então é um outro caso de uso. Então vem aqui imprimir comprovante. Feita a impressão do comprovante, o cliente vai pagar. Então insira um novo caso de uso e põe aqui pagar. Ok? Bom, nesse exemplo aqui eu vou criar só isso, tá? Para não ficar muito grande. Então a gente tem aqui os casos de uso, certo? O cliente ele aluga filme, é o que o sistema vai estar fazendo, tá? Então quando o cliente alugar um filme, ele vai imprimir o comprovante e vai receber o pagamento, né?
tudo feito pelo sistema. E o funcionário ele vai cadastrar os filmes. Agora a gente vem na parte do relacionamento, tá? Que é isso? A gente vai interligar os casos, tá? Que os casos aqui, no caso, eles são ligados uns aos outros. Um depende do outro para acontecer, tá? Então a gente vai estar utilizando aqui as ferramentas aqui de relacionamento. Para a gente fazer o relacionamento do cliente com o locar filme e o funcionário também com cadastrar filme, a gente vai utilizar essa nova associação aqui, ó. Você clica em cima do ator, segura, arrasta e solta em cima, né, do caso que você quer ligar ele. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui com o funcionário. Vou clicar, segurar, arrastar e soltar, certo? Então o funcionário ele cadastra filme e o cliente ele aluga filme, loca o filme. Então o cliente loca filme, certo? Quando ele loca o filme, o que acontece? Imprime o comprovante, tá? Aí acontece, eu posso usar qualquer um relacionamento aqui? Não, não posso. Tem o relacionamento certo, tá? Que se a gente fizer qualquer relacionamento, na hora de implementar o sistema, né, ele vai ser baseado nesses casos de uso. Então, se tiver errado, vai implementar errado. Bom, aqui no caso, né, quando você aluga o filme, imprimir comprovante. Quando você aluga o filme, obrigatoriamente o sistema já tem que imprimir o comprovante. Então, a gente tem aqui os relacionamentos, né, dependência, generalização, extensão e include. Então, quando tem assim um caso desse, né, que é obrigatório, né, que alugou o filme, obrigatoriamente tem que imprimir o comprovante. A gente sempre vai estar utilizando o include, tá? Então a gente sempre vai utilizar esse include quando tiver uma obrigatoriedade. Então, né, quando você aluga um filme, obrigatoriamente tem que imprimir o comprovante, tá? Então, nesse caso, a gente tem as ferramentas aqui de relacionamento. A gente vai clicar aqui em include, mesma coisa, clica, segura e arrasta. Sempre quando for obrigatório, né, que uma ação aconteça, né, no caso que são as ações, você vai usar o include. O pagamento, né, a pessoa pode pagar na hora ou pagar na hora da entrega. Então, nesse caso, a gente vai usar aqui o extend. Vou clicar, segurar e arrastar. Deixa um pouquinho para baixo aqui para não ficar muito em cima. Isso. Tá? Então, sempre quando for obrigatório, a gente usa o include, e quando não for, né, nesse caso aqui, a gente usa o extend. Tá? No caso, o extend, né, ele pode ser utilizado também no caso aqui do funcionário, tá? Porque ele vai, deixa eu puxar ele para cá aqui. O funcionário ele vai cadastrar filme, mas ele também pode cadastrar cliente. Cadastrar cliente, certo? Então ele pode cadastrar cliente, né? Nessa parte de cadastrar, né, ele pode também alterar o cliente. Então, cadastrar cliente, posso pôr aqui editar. Eu venho aqui, extend e jogo ali, certo? Então, nessa opção de cadastrar, ele tem a opção também de editar, né, um cliente já cadastrado, né, que não obrigatoriamente ele precisa editar um cliente ou cadastrar um cliente, né, ele tem essa opção de editar também. Bom, vocês puderam ver que é bem simples, né, a utilização da ferramenta Argo ML na criação. Bom, então, né, agora o que falta? A gente salvar, certo? Bom, no caso lá do fórum, a professora ela pediu para enviar sem anexo, tá? Então o que acontece? Se eu vim aqui em arquivo e salvar projeto, ele vai salvar um projeto aqui no Argo, tá? Então esse arquivo ele só vai abrir no programa Argo.
Se eu mandar ele direto, eu não vou conseguir enviar esse arquivo direto na plataforma, eu vou ter que enviar ele como anexo, tá? Então eu vou cancelar e vou vir aqui em arquivo, ó, e exportar gráficos, tá? Desse jeito, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma imagem desse diagrama de casos de uso, aí, e essa imagem sim eu posso estar enviando na plataforma, né, lá no fórum, sem a necessidade de estar anexando ela à mensagem. Ok, então eu vou clicar aqui em salvar e eu salvei lá em meus documentos. Então se eu vir aqui no meu computador, meus documentos, eu tenho aqui, ó, caso de uso da locadora, certo? Então eu tenho a imagem no caso de uso, tá? Que eu vou enviar esse arquivo aqui na plataforma, certinho. Bom, pessoal, então qualquer dúvida, vocês já sabem, é só entrar em contato através da plataforma, ou se vocês tiverem disponibilidade, venham ao Polo para a gente estar esclarecendo suas dúvidas, certinho? Bom curso para vocês e até mais.